O que está em jogo agora no Supremo Tribunal Federal é o julgamento da pejotização. Pois é, gente, sempre tem assunto novo aqui para a gente fazer vídeo e esse aqui também é um assunto bastante interessante que você precisa saber, né? Você que é profissional contábil ou até não, você que contratou alguém pelo modelo PJ ou CLT, se você está avaliando, né, qual o melhor modelo, tem alguns pontos que a gente tem que considerar. Aqui eu vou trazer nesse vídeo para você após a vinheta. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o Gabriel Rabelo, fundador do Contabilidade Facilitada e da Faculdade Brasileira de Contabilidade, pós-graduações em Departamento Pessoal, Reforma Tributária, tudo que você precisa, link na descrição, Black November, dia 5/11, 9 horas da manhã, tá bom? Mas vamos lá, o que acontece? O que é o caso que nós temos aqui? Nós temos um processo tramitando no Supremo Tribunal Federal, e esse processo ele fala sobre pejotização. E o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu nesse processo o que nós chamamos de repercussão geral, tá? De um recurso extraordinário. Ou seja, esse processo, o que o Supremo Tribunal Federal decidir nesse processo, vai valer para todos os processos que estão tramitando no país sobre esse tema, tá? Hoje nós temos cerca de 200 mil processos sobre esse assunto em todos os tribunais regionais do trabalho no país, e o que o Supremo decidir vai ser válido para todos eles, beleza? Quais são os pontos que estão em jogo aqui? Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre um assunto que é do interesse de muitos, que é a reforma tributária, tá? Olha só como que a reforma tributária ela pode estimular inclusive a pejotização. A Lei Complementar 214, ela fala que a folha de pagamento, eu sou uma empresa do lucro presumido, e a minha folha de pagamento, ela não vai dar direito a crédito do IBS. Contudo, se os meus colaboradores forem ali do regime PJ, pode ser que eles me passem crédito, mas o problema é que muitos deles seriam do Simples, o crédito seria muito pequeno. Mas tudo bem, esse não é o meu caso. Os nossos colaboradores aqui, os analistas, já foram muita gente PJ, hoje todos são CLT praticamente, uma pequena modalidade é PJ, e, cara, eu sei os prós e contras de cada modelo. Qual que é o ponto a ser discutido quando nós estamos falando de contratação PJ e contratação CLT? Basicamente, a contratação no modelo PJ, ela acontece muitas vezes quando uma empresa está começando, tá? Então a empresa está começando, ela não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento, ela não tem dinheiro para arcar com o colaborador com um salário honesto ali, vamos dizer, tá? Honesto que eu digo digno, e ainda arcar com os encargos trabalhistas, né? Porque às vezes esse colaborador que custa 2, ele vai acabar custando ali uns 3 e tanto com o modelo CLT. Às vezes para a empresa, quando ela tem 10 colaboradores, essa conta não vai fechar. Então ela abre mão de ter essa amarra maior do cara tá ali batendo ponto totalmente rígido para as pessoas trabalharem no modelo, não, beleza, olha, a gente vai trabalhar aqui por projeto, juntos, e tá tudo bem. Só que qual que é o problema? E aqui eu concordo com a galera, porque esse modelo no Brasil, ele foi desvirtuado. Então o que muitas empresas fazem? Elas pegam o cara que ele deveria trabalhar por projeto, sem os vínculos, os requisitos que configuram os vínculos empregatícios, bater ponto, horário, não sei o quê, e simplesmente falam, não, você é PJ, você vai trabalhar aqui e, cara, você vai se ferrar igual um outro ali, bater ponto, não sei o quê, mas você é PJ. Então, cara, ele tem as obrigações, mas ele não tem a parte boa de ser o PJ, que seria a autonomia maior, né? Porque o PJ, em tese, ele não pode cumprir horário, ele tem uma série de coisas que são diferenciados aí no regime de trabalho. Já o CLT, o que acontece com ele? Ele tem uma legislação que é muito mais rígida. E aqui eu vou falar do viés da empresa. A empresa, ela tem um encargo muito maior. Então, o que acontece no mercado de trabalho aqui falando do viés do empregador? Se você tem um recurso que você recebe 100, uma parte desse recurso ele vai ser destinado para o pagamento da folha. Então, se você pode pagar 10 mil reais de folha aqui ou 10 mil reais de folha aqui, se você vai contratar essa galera aqui no modelo PJ, você vai poder pagar um pouco mais para esse pessoal. Tanto que quando você vai olhar assim a pretensão, muitas vezes que você está fazendo uma seleção, a pessoa fala, olha, se for PJ é A, se for CLT é B. Por quê? Porque o PJ ele tem que ganhar um pouco a mais, porque ele não tem os encargos trabalhistas, ele vai ter que recolher alguns tributos e assim por diante. Já o CLT, como ele vai custar mais para a empresa, em regra, ele acaba recebendo um pouco menos. É assim que funciona. Não sou eu que inventei essa regra. Nossa CLT é de 1945. Então o mercado de trabalho brasileiro são 80 anos de CLT. Ele se balizou dessa forma. E o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu pela
possibilidade de você terceirizar, inclusive, algumas atividades fins da empresa. Vamos supor que eu tenho uma empresa de estética e nessa empresa de estética eu posso contratar esteticistas ali que sejam mês. Algumas pessoas ali que sejam mês para trabalhar na atividade fim, inclusive. Só que qual que é o ponto? Cara, às vezes o PJ ele acaba não ganhando tanto como deveria, ele fica com essas obrigações. Muitos jovens, porém, não querem ser CLTs, porque às vezes você pega um cara de 18, 19 anos, mas ele não sabe o que quer. Mas ele não quer bater ponto, ele não quer trabalhar ali no presencial, Ele não quer, às vezes, ter que cumprir tantos dias na empresa e assim por diante. Então, hoje, o Brasil, eu não sei se isso é recente, mas na minha experiência, como alguém que tem uma empresa com algumas dezenas aí de colaboradores, eu vejo que nós temos um pequeno impasse ali em relação a isso, com as pessoas preferindo ser, inclusive, CLT por conta dos direitos da estabilidade, né? Já que CLT ele tem férias, 13º, FGTS e assim por diante. Esse caso vai ser julgado pelo Supremo. Assim que nós tivermos alguma novidade, a gente vai trazer aqui para vocês. Mas olha, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham melhor, se é CLT ou se é ser PJ? O próprio aqui, Supremo Tribunal Federal, trouxe aqui, né, ministros alertam o risco da pejotização de trabalhadores durante a audiência pública no STF. O que acontece? Foi o ministro do Trabalho, foi ali o AGU também, o advogado-geral da União, para falar o quê? Olha, pessoal, se nós não tivermos CLT, nós vamos ter um colapso na Previdência. Por quê? Porque o MEI, só para você ter uma noção, o MEI, ele paga ali uma taxinha de 70 e poucos reais por mês. E esse MEI, ele contribui com 5% do salário mínimo para o INSS. Esse é o ponto. Só que desses 5%, ele tem que contribuir ali X meses para poder se aposentar. E em um ano recebendo a aposentadoria ali de um salário mínimo, basicamente, ele já recuperou tudo que ele investiu a vida inteira. Então, todo o restante da aposentadoria que esse MEI vai receber é um prejuízo para o sistema. Só qual que é o problema? Nós temos uma demografia que não ajuda. Então, por exemplo, se você parar para pensar, na minha empresa aqui tem muitas pessoas que não têm filhos. Muitas pessoas não têm filhos, essas pessoas estão trabalhando. E a Previdência ela é um regime solidário. O que você está pagando para a Previdência não vai ficar para você. O que você está pagando para a Previdência, você está contribuindo para o sistema. Só que qual que seria o problema em tese? Porque lá na frente, você terá um número baixo de pessoas que estão contribuindo. Então, esse é o ponto, inclusive, que foi trazido aqui pelo pessoal. Tá falando aqui, olha, Seguridade Social não impacta apenas o trabalho, mas todo o sistema de Seguridade Social. O fenômeno provocou um déficit, né, a pejotização de 60 bilhões na Previdência, além de perda de 24 bilhões no FGTS. Então, assim, é realmente um tema complexo que vai ser julgado pelo STF e qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês. Mas comenta aqui novamente, você prefere trabalhar no modelo PJ, CLT? Como que os empregadores que vocês conhecem fazem? Deixe seus comentários aqui, lembrando que a nossa Black acontece no dia 5 de novembro, 9 horas, com uma oferta, bônus e sorteios imperdíveis para os primeiros. A gente se vê, um abraço e até a próxima.